Olá, eu me chamo Paulo Roberto Barbosa de Jesus Júnior, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia, DTCS, Campus 3, em Juazeiro, e bolsista PSIM. Fui orientado pelo professor Dr. Carlos Alberto Aragão e irei iniciar agora a minha apresentação, que tem por tema tratamentos pré-germinativos em sementes de coentro com extratos alternativos visando controle de patógenos de solo. Entretanto, antes mesmo de iniciar a apresentação, eu gostaria de antemão, salientar que, infelizmente, nós não conseguimos alcançar os resultados que havíamos planejado, justamente porque o período de feitura desse trabalho, que é quando, de acordo com o nosso planejamento, iríamos a campo, coincidiu justamente com a época em que a pandemia se iniciou aqui no Brasil, onde foi dado o estado de quarentena, e por isso essas idas ao campo ficaram impossibilitadas. Então, o que eu vou apresentar aqui agora são dados de um pré-projeto que havíamos realizado, uma pré-pesquisa, que serviu como pontapé para o trabalho que iria ser executado. Bem, inicialmente, o coentro, de nome científico Coriandro sativum, pertence à família Apiácea, que é a família de uma outra cultura bastante conhecida, a cenoura. Foi introduzida no Brasil no início da colonização. É conhecida como uma planta aromática, medicinal e condimentar, além de ser uma boa fonte de cálcio, ferro e vitamina, de acordo com Da Silva e seus colaboradores em 2019. De acordo ainda com Melo e seus colaboradores em 2003, é uma planta bastante difundida, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde é consumida principalmente sob a forma de tempero culinário. Ainda hoje é uma cultura considerada como sendo de fundo de quintal. Entretanto, um grande número de produtores estão envolvidos em sua produção e comercialização, envolvendo no processo também suas famílias. E por isso, Pereira e seus colaboradores, em 2005, determinam ela como sendo uma cultura de grande importância socioeconômica. Entre as várias cultivares de coentro que existem no mercado sendo comercializadas, de acordo com a Hortivaria, uma das principais comercializadoras de sementes do Brasil, a que mais se destaca é a cultivar Verdão, que tem dentre suas principais características o fato de ser bastante precoce, do plantio até a colheita se leva um período de 30 a 40 dias, esse período varia de acordo com a época de plantio e região. Além disso, também é uma cultivar bastante vigorosa, com folhas de coloração verde escura. Com relação às sementes, é nítido e notório que um dos fatores mais limitantes à produção agrícola é o sanitário. E, infelizmente, as sementes de coentro recorrentemente apresentam problemas relacionados a esse fator, de acordo com Reis e seus colaboradores em 2006 e corroborado por Pedroso e seus colaboradores em 2010. De acordo ainda com Goulart e seus colaboradores em 97, essas interações entre micro-organismos patogênicos e as sementes causam problemas às mesmas no sentido de diminuição de vigor e de germinação. De acordo ainda com Pedroso e seus colaboradores em 2010, essas interações entre micro-organismos nocivos e as sementes devem ser sempre acompanhadas muito de perto e com muita atenção, uma vez que, em graus mais severos, pode causar danos irreversíveis a todo o sistema agrícola. Assim, de acordo com Pereira e seus colaboradores em 2015, o tratamento de sementes é essencial para garantir a sanidade das mesmas. E aqui, para ilustrar, nós temos uma imagem de uma das caixas de Gearbox que continham sementes de coentro, e podemos ver em cima do papel mata-borrão e em volta das sementes partes fúngicas de micro-organismos nocivos que estavam cometendo essas sementes. O uso de defensivos agrícolas no tratamento de sementes confere à planta condições de defesa, o que possibilita maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura, de acordo com Castro e seus colaboradores em 2008. De acordo com Pereira e seus colaboradores em 2015, o tipo de tratamento mais utilizado nas sementes é justamente o químico, como está ilustrado na imagem, onde podemos ver sementes de várias culturas tratadas quimicamente a fim de evitar a proliferação de micro-organismos nocivos. E aí que a gente entra nos principais objetivos do trabalho, que não é ser contra o uso de agrotóxicos, mas, infelizmente, a realidade é de que muitos dos pequenos produtores não têm tanto cuidado em seguir as orientações de utilização dos produtos químicos. Muitos dos produtores de sementes de coentro, por exemplo, acabam tocando as sementes que estão tratadas quimicamente com a mão nua, sem utilizar nenhum tipo de EPI. E pensando nisso, é que mecanismos que facilitem a vida desses produtores e façam com que eles não precisem se expor a esse risco assim, são sempre bem-vindos. Até porque, de acordo com dados do G1, na década que se compreendeu entre 2007 e 2017, no Brasil, foram notificados 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos, sendo que dessas, 1.900 pessoas vieram a óbito. O objetivo desse trabalho de pesquisa é diferente do que foi apresentado no título, pelas razões já salientadas, e a sua motivação era a identificação de micro-organismos fúngicos associados a sementes de coentro em lotes comercializados no submédio Vale do São Francisco, tal qual o vigor dessas sementes. Com as metodologias, nós tivemos que o estudo foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro,
com as coordenadas geográficas de 9 graus, 24 minutos e 42 segundos sul, e 40 graus, 29 minutos e 55 segundos oeste, no período de abril de 2017 a outubro de 2018, e foram utilizados diferentes lotes de sementes de coentro cultivar verdão oriunda de produtores do município de Juazeiro. O experimento constituiu um levantamento de fungos associados a 4 lotes de sementes e verificação do vigor das mesmas. O experimento em laboratório e também em casa de vegetação foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado, o DIC. Os tratamentos constituíram de diferentes lotes no sistema de 4 tratamentos e 5 repetições. O lote ou tratamento 1 era de sementes provenientes de produtores do distrito de Salitre. O lote ou tratamento 2 proveniente do distrito de Mandacaru. O lote ou tratamento 3 proveniente do distrito de Maniçoba, todos os distritos pertencentes ao município de Juazeiro. E o lote 4 era de sementes comerciais encontradas em casas de produtos agrícolas tratadas com captan a 0,05%. A segunda parte, que foi em casa de vegetação, foi em casa de vegetação coberta com tela de sombreamento a 50%, também no sistema DIC, e por um período de 15 dias. Inicialmente foi determinado, então, o teor de água das sementes, realizado em estufa a 105 graus durante 24 horas, seguindo a metodologia de Brasil em 2009. Os lotes 1, 2 e 3 apresentaram maior umidade, de 8%, enquanto o lote comercial tratado teve a menor umidade, equivalente a 7%. Foi avaliado os potenciais das sementes no sentido de primeira contagem, ou germinação inicial, índice de velocidade de germinação, porcentagem de germinação e tempo médio de germinação. A primeira contagem em laboratório foi feita seguindo a seguinte metodologia. 50 sementes por repetição foram colocadas em cima de folhas de papel mata-borrão e dentro de uma caixa de airbox. Esse papel com as folhas, então, foram umedecidos utilizando água destilada, na proporção de 2,5 vezes o peso da folha de papel. Elas, então, foram fechadas e colocadas em BOD a uma temperatura de 25 graus Celsius. A avaliação da porcentagem de semente germinada se deu a partir do momento que ocorreu a protusão da radícula primária nessas sementes, e foi em 2 etapas. A primeira avaliação foi 7 dias após a montagem do experimento em laboratório, e a segunda, 15 dias após. O IVG foi determinado segundo a metodologia proposta por Maguire, em 62. A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com Laborial e Paladares, em 76. E o tempo médio de germinação foi calculado pela equação TMG igual a N vezes TI dividido por NI, onde NI é o número de sementes germinadas por dia e TI é o tempo em dias que se levou para que ocorressem germinações. Já em campo, na casa de vegetação, o experimento foi conduzido por 15 dias e foram avaliados os seguintes parâmetros. Porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, massa fresca e seca de plântulas, além de comprimento da parte aérea e radicular dessas plântulas. Para tanto, foram utilizadas bandejas de polietileno, com capacidade para 50 células por repetição. Essas bandejas foram preenchidas com substrato comercial e se levou uma semente por célula. A identificação dos micro-organismos posteriores foi baseada na análise de estruturas fúngicas com auxílio de microscópio óptico através da comparação com as características descritas na literatura e banco de dados do laboratório de fitopatologia. A determinação da incidência de fungos foi feita em porcentagem. Para tanto, avaliou-se a razão entre a quantidade de sementes acometidas ou infectadas pelos micro-organismos fúngicos, pelas estruturas fúngicas, e a quantidade total de sementes presentes na gearbox multiplicado por 100. Posteriormente, essas estruturas fúngicas então foram levadas ao laboratório, como salientado, para observação e identificação delas. Nesse quadro aqui, nessa tabela, na realidade, nós temos os valores que foram encontrados e posteriormente processados no programa estatístico CISO, a versão 7.7. Como já era de se esperar, o lote comercial apresentou bons resultados ou não houve diferença significativa para os demais na maior parte dos parâmetros. Entretanto, os parâmetros que nos chamaram a atenção foram com relação ao tempo médio de germinação, onde o lote 2 de Mandacaru foi o que teve o melhor resultado, levando 5,02 dias em média. Com relação ao comprimento aéreo, o lote 3 da Maniçoba foi o que teve o maior comprimento em centímetros, equivalente a 6,08. Já com relação ao IVG, índice de velocidade de germinação, quem obteve o melhor resultado foi o lote do Salitre. Entretanto, esse lote do Salitre foi exatamente aquele que apresentou maior incidência fúngica comparado aos outros tratamentos, o que notoriamente inviabiliza o uso e faria a necessidade de utilização de mecanismos para o tratamento para que essas sementes não ficassem tão expostas ao ataque de micro-organismos.
Como resultado de discussão, o orientador e eu achamos por bem colocar que os resultados propostos foram parcialmente alcançados em função da pandemia do Covid-19. O subprojeto originalmente teria a investigação dividida em duas etapas, laboratório e campo. As atividades laboratoriais executadas permitiram-se chegar a resultados consistentes e importantes. Por outro lado, as atividades de campo não foram realizadas por coincidirem com o início da pandemia. A parte de laboratório pertencia a uma colega, também bolsista, e a parte de campo pertenceria a mim, porém não teve como ser realizada. Já a conclusão desse trabalho que eu pude trazer aqui é de que foram observados 5 gêneros de fungos fitopatogênicos associados a lotes de sementes do coentro, sendo eles risóporos, aspergilos, monilha, pitium e alternária, e o lote proveniente do salitre apresentou maior incidência fúngica. Já as avaliações em laboratório permitiram observar que as sementes obtidas no lote comercial dos lotes 2 e 3 apresentaram melhor desempenho, sendo as mais recomendadas para o cultivo de coentro nas condições avaliadas. Como agradecimento, agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, a minha família, em especial a minha mãe, ao meu orientador Carlos Aragão, bem como a minha colega Samanta pelo companheirismo na feitura das atividades, além, claro, da Bolsa Piscina Neb pela oportunidade. Essas são as minhas referências e obrigado.